necessidade termos atenção a esse tema. O tema é ser homem, ser mulher. Um tema atual e um tema urgente. Que temos que pensar sobre nós e temos que pensar sobre aqueles que somos responsáveis. Esse tema, ele está amparado na Sagrada Escritura. Então, se alguém pegasse para ler, aí o seu iPhone, o seu Moto G, o seu, a sua Bíblia, vamos só para poder. Quantos estão com a Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A porcentagem está boa, quase nem ok. Né? Então, filho, então você faz a leitura para a gente. Gênesis 1, 27. Vem aqui na frente, você faz os outros também, vem. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Agora, 2:24. Pode ser do 20 até um pouquinho mais. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com a carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Marcos 10. O aplicativo dele aqui tá legal. Marcos 10, do 1 ao 9. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza dos vossos corações, que ele permitiu. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração, que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus uniu. Obrigado. Então, vimos Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 20, o seguinte. Marcos capítulo 10, versículos de 1 ao 9. E aqui temos então uma compreensão bíblica sobre o homem e a mulher.
Aqui fica explícito para nós o projeto de Deus. Se formos ao Gênesis, toda a criação, Deus vai olhando e vê que a sua criação, toda ela é muito boa. E aí cria o homem, coroando toda a sua criação. E cria o homem e cria a mulher. Temos que, para entender, sempre casar os dois relatos da criação. O primeiro e o segundo. O primeiro capítulo e o segundo capítulo. Eles têm elementos que se complementam, tá? E que depois são retomados por Jesus, tanto em Marcos, também em Mateus, também se retoma. Mas o que gostaria aqui de enfatizar? Justamente a dimensão masculina e feminina. Não é um propósito meu aqui nesse momento uma formação monoafetiva, até porque isso faria muito melhor um psicólogo do que eu. Mas esse é um assunto que nos toca no nosso trabalho pastoral. E como lidar com essa questão? Talvez há uns 30 anos atrás não se imaginaria ter que ter um momento para a formação da juventude e falar: você é homem, você é mulher. Hoje já se torna urgente termos presente esse assunto. De modo que não tenho pretensão de motivá-los a ignorar que temos conhecidos, ou que possamos ter, ou que temos conhecido, que tem uma inclinação homoafetiva, tem uma inclinação sexual. Conhecemos e temos amigos ou pessoas próximas que sabemos que tem tal inclinação. E qual a nossa postura diante dessa percepção? Aqui se encontra a minha preocupação. Está claro? Eu estou tentando contextualizar aonde está a minha preocupação. Não vou falar enquanto um psicólogo falaria do assunto, mas é uma preocupação pastoral. Percebendo isso, como lidar? Ao perceber isso em si mesmo, e ao perceber isso em outro, o caminho vai ser semelhante. Primeiro, lidar com o conhecimento do projeto de Deus. O projeto de Deus é homem e mulher. Não há um outro projeto de Deus. De modo que a igreja nunca vai reconhecer um outro caminho distinto do ser homem e do ser mulher. Não vai ter nunca uma via média entre esses dois caminhos. Isso tem que estar claro para nós. Por isso, começar citando a Escritura, porque a palavra de Deus não muda. Ela foi assim, Gênesis escrito no século VI, talvez, antes de Cristo, Cristo retomando isso, e para nós continua valendo. Pelo menos 2.500 anos, e essa verdade continua atual para nós. Deus fez homem, Deus fez mulher. A palavra de Deus não dá margem a uma outra interpretação. Seja no capítulo 1, no capítulo 2 do Gênesis, seja nos Evangelhos. Está claro isso? Não dá margem para uma interpretação diferente. O que não quer dizer que não tenhamos um problema a enfrentar. Estou falando do homossexualismo, mas precisamos lidar com essa realidade nova presente na sociedade. E que está se tornando moda. Está se tornando moda se ter experiências homossexuais. Meninas se beijando. Então, entre as meninas está crescendo assustadoramente.
Tenho a impressão, é apenas uma impressão, posso estar errado, que havia um índice maior entre homens, e de um tempo para cá vem crescendo muito o índice entre mulheres. Não sei se essa percepção vocês compartilham. Depois eu passo o microfone, que a ideia aqui é que seja uma coisa mais partilhada, né? E aí cada um pode dar a sua percepção, porque vocês têm experiências disso do cotidiano de vocês, né? Então, não podemos ignorar, mas como lidar? Conduzindo a pessoa a entender o projeto de Deus. A pessoa precisa perceber que, embora ela sinta uma inclinação, cabe a ela tentar entender o projeto de Deus. Vamos parar e pensar, saindo desse campo, entrando em outro campo. Nós, padres e consagrados, temos uma inclinação natural ao sexo oposto. Sou homem, tenho uma inclinação natural ao sexo feminino. Mas houve um chamado de Deus à entrega da vida. E eu vou ter que aprender, então, a lidar com essa minha inclinação ao sexo feminino. Bem como uma mulher religiosa vai ter que aprender a lidar com a sua inclinação ao sexo masculino. E aqui vamos, então, ofertar a entrega desse desejo, dessa inclinação que nós sentimos. O sacerdócio não anula isso nos padres, como os votos não anulam isso nas religiosas. A inclinação ao sexo oposto continua. Vamos ter que aprender a administrar a inclinação que sentimos, sem deixar de ser o que nós somos, homem e mulher. Vamos voltar ao campo do homossexualismo. A pessoa vai ter que aprender a administrar a inclinação que sente, seja amparado pela vida espiritual, seja amparado pelo auxílio psicológico, e de preferência somando os dois auxílios, espiritual e psicológico, para que ela possa encontrar o equilíbrio de si mesma e o reconhecimento de quem ela é, homem ou mulher. Vamos esbarrar em um problema no campo da psicologia. Quais psicólogos orientariam, então, a pessoa a se esforçar e se empenhar por manter a sua característica masculina e feminina? Talvez isso aqui seria até contra, diria, a orientação psicológica. Já ouvi vários psicólogos falando isso, que não poderiam fazer esse caminho. Muitos psicólogos católicos fazem, e é eles que nós nos amparamos, porque eles unem a ciência com a fé. Unem o que aprenderam na psicologia com a própria experiência de fé, para ajudar essas pessoas com tais inclinações a ter esse equilíbrio, esse autocontrole e reconhecer a sua característica. Quando vemos uma psicologia dissociada, ela vai muitas vezes reforçar essa inclinação que a pessoa está sentindo. Tem alguém estudando psicologia? Nenhum. Bem, então esbarramos nesse problema. Já encaminhei tantos jovens e depois tivemos que mudar de psicólogo, porque a proposta era incentivar a inclinação sentida. E aí preciso unir psicologia e fé. A psicologia vai ter instrumentos, mas a fé vai dar o caminho para o uso desse instrumental. Se dissociar, aí perdemos o centro da fé. Essa verdade para nós é inquestionável, porque é bíblica. Homem e mulher.
Isso nós não dialogamos sobre isso. Aqui não se abre outra possibilidade. E nós temos que ter firmeza na hora de conversar com alguém, na hora de orientar alguém, ou na hora de desenvolver algum assunto sobre o tema. Amparados na Bíblia, é homem ou mulher. Não negando a inclinação sexual, mas essa inclinação ela vai ter que ser convertida, ela vai ter que ser administrada. E a igreja vai apresentar dois caminhos. O primeiro caminho, a primeira orientação vai ser a pessoa que busca esse equilíbrio, ela conquista esse equilíbrio e ela então vai ter uma vida normal, atenta à inclinação que ela tem forte dentro dela, mas ela conseguindo administrar a sua inclinação, depois aprendendo ou despertando também o desejo pelo sexo oposto, tentar construir família e seguir a vida normal. É possível e é o caminho de tantos. É o caminho, não saberia dizer se da maioria, mas muitos que sentem inclinação, sentem inclinação aos dois sexos, masculino e feminino. Então ele vai administrar a inclinação que estaria para nós, acreditamos, não está correta, e valorizando, reforçando a inclinação correta. Mais ou menos esse caminho. Desculpe não ter palavras técnicas para isso, não é? O segundo caminho é a pessoa que não consegue tal equilíbrio, não consegue se reconstruir. E a igreja então vai orientar ela o celibato. Se ela não consegue se reconstruir ao ponto de construir uma família, ela então vive o celibato, para que ela não se coloque em condição de pecado. Então a orientação vai nesse caminho. Já atendi tantos que se sentiam inclinados, mas depois, com a ajuda do acompanhamento, conseguiu ir vencendo a inclinação. Talvez situações que viveram, situações que experimentaram ao longo da sua vida, levaram essas pessoas a ter algum questionamento sobre a sua afetividade e sua sexualidade. Mas depois, conseguindo entender e superar tais acontecimentos, se equilibrou e seguiu a vida normal. E há pessoas que não conseguem dar tal passo. A igreja vai orientar então o celibato, né? Que é a castidade permanente. Sobre isso, dúvidas, perguntas, para que depois eu continue um pouco mais. Comentários, pontos difíceis de entendimento. Vamos pôr o microfone? Passa aqui. Boa tarde. Eu queria saber como explicar para talvez o homossexual que aquele tipo de afetividade que ele tem não é amor. Porque eles afirmam que é o amor pelo amor, né? E só isso basta. Porém, a gente sabe que não é uma forma de amor aqui. É algo desordenado. Mas como mostrar isso sem que a pessoa se sinta ofendida ou acabe xingando a gente de homofóbico, etc. Nós só temos um argumento. Qual o argumento? O bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, podemos afirmar, a partir da Escritura, que não é o desejo de Deus, o desejo do Criador, uma vivência diferente do que ser homem ou ser mulher, né? E que qualquer experiência fora desse projeto de Deus não vai gerar uma realização plena do coração, além de trazer sobre si uma dinâmica de pecado. Mas essa resposta do pecado não é o caminho para conversarmos com pessoas fora da igreja. Você vai falar de pecado com quem está fora da igreja?
O querigma nos ensina. Temos que fazer um caminho até chegar a falar de pecado. Então, não adianta ter um discurso moralista para quem está fora da igreja. Não adianta ter um discurso moralista para quem não fez um caminho de fé, um caminho de conversão. Primeiro temos que apresentar o amor de Deus às pessoas. Temos que fazê-las se sentirem amadas na condição que estão. É isso que nós nem sempre entendemos. Nós queremos vir com as regras para que depois venha o amor. E a lógica de Jesus Cristo é o contrário. Primeiro vem o amor, depois vem as normas de vida, como uma resposta a esse amor que foi experimentado. Então, não apresente as proibições às pessoas. Apresente o Jesus que acolheu a pecadora, que reergueu do chão, que entrou na casa de publicano, como o Dom José falou no homilia de hoje, sentar à mesa, né, com o publicano, tido como pecador, e fazer esse com ele. Por isso, os mestres da lei cobravam tanto Jesus, né, homilia que o Dom José fez para nós hoje pela manhã. Então, mostrar esse Jesus que vai ao encontro das pessoas nas suas angústias, nas suas dores, e as acolhe e ama a cada uma dessas pessoas, independente de qual seja o seu problema. Porque essa pessoa, uma vez se sentindo acolhida, amada e valorizada, ela vai então ouvir o que Deus tem a dizer. Entende? Mas o que Deus tem a dizer é só isso: homem e mulher. Não tem algo diferente. Acolhemos, aproximamos de Deus, permitimos que essa pessoa consiga se sentir amada por Deus, e aí nós começamos a ensinar essa pessoa tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, ao ter contato com pessoas afastadas, não comece dizendo que ela não pode fazer. Comece dizendo como ela é importante para Deus. Comece dizendo como que Deus se preocupa com ela. Comece dizendo como que nós nos preocupamos com ela, independente de qual escolha ela faça. Aí vamos ter espaço para entrar na vida dessa pessoa e falar para ela o que é correto ou não com muita de vida, partindo não do que nós achamos, mas partindo da Escritura. Está respondido? Tá? Alguém tem mais algum comentário, pergunta, dúvida? É um tema difícil. Quando o problema é dentro da igreja, quando a pessoa se diz católica e quando perguntam para ela sobre o homossexualismo, ela diz que não tem problema nenhum. Como a gente lida com essa pessoa que frequenta a igreja e se diz católica? Até que ponto essa pessoa se encontrou com Deus? Vamos cair no ponto, vamos cair nesse ponto. Até que ponto ela se abriu para fazer uma experiência de fé? Até que ponto ela não está só no cumprimento de normas e obrigações, faça, não faça, ou ir à missa e não se permitir se encharcar do amor de Deus, da vontade de Deus, acolher a vontade de Deus na sua vida. Podemos, na nossa família, morar com pai, mãe, irmãos e sermos obedientes dentro de casa. Ou não? Pode ter um filho dentro de casa desobediente? Pode. Ninguém conhece, não? Ninguém conhece uma família com filhos obedientes? Né? Ninguém tem espelho em casa? Né? Então,
podemos estar dentro de casa e não estar em comunhão com a nossa família. Eu imagino que seja assim. Um filho dentro da casa do pai que não consegue se sentir amado pelo pai e ouvir a voz do pai e acolher a voz do pai. E qual vai ser a nossa atitude? Paciência, misericórdia, amor, mas sempre apontando o caminho de Deus. O caminho de Deus é esse. Está na Escritura e não há outro. Para cima. Para aquela pessoa. Prazer, microfone Maria. Para aquela pessoa que depois de um acompanhamento não conseguiu resolver o seu problema da inclinação e é orientada a celibato. Não seria mais difícil para ela conviver com pessoas do mesmo sexo, adultério? É difícil para todos nós lidar com a nossa afetividade. Mesmo para quem é hétero, que tem namorado ou namorada, ou casado, a dificuldade permanece. Quem namora que não tem dificuldade de ser fiel ao seu namorado? Quem é casado que não tem dificuldade de ser fiel ao seu esposo? Estamos falando de uma inclinação e de uma luta que vai ser para todos nós. Um hétero vai lutar, assim como um homossexual, uma pessoa com inclinação sexual também tem que lutar. O que é mais ou menos difícil? Impossível de ser. Eu particularmente não saberia dizer. Acho que é até uma resposta que não temos. É difícil para todos. É difícil para todos sermos fiéis. É difícil para um casal que namora manter a castidade. É difícil para um casal que namora, manter a castidade no namoro, mas não se envolver fora. É difícil para um casal que namora manter-se fiel no namoro, não se envolver fora, não cair em pornografia e masturbação. Estamos falando de dificuldades que tocam a todos nós e que cabe a todos nós lutarmos para sermos homens e mulheres segundo o projeto de Deus. Não sei se respondo, Maria. Não vai ter mais difícil ou mais fácil. Vai ter uma meta e uma busca e um esforço. E a pessoa vai lutar e vai se esforçar conforme a tua dificuldade. Certo? Cadê o seu barrudinho? Já foi? Já foi, né? Então, você vai lutar para ser fiel a Ele. E vai lutar para ser com Ele, ser fiel a Deus. E eu não posso dizer que o meu esforço para ser fiel a Deus no celibato é mais difícil do que o teu esforço. Como você e eu não podemos dizer que o nosso esforço é menor do que o esforço de alguém que tem inclinação sexual e não consegue administrá-la, tem que lutar a vida inteira. Não temos como dizer qual o esforço é mais difícil. O que temos de ter clareza é: todos temos que lutar. Não há desculpa para nenhum de nós abandonarmos a luta. Isso é que tem que estar claro. Um casal de namorado não tem desculpa para abandonar a luta. Como um consagrado não tem desculpa para abandonar a luta. Com uma pessoa com inclinação sexual não tem desculpa para abandonar a luta. Certo? O que pode ter é não querer lutar. Muitos não querem lutar. Homem e hétero. E nós conhecemos os dois lados. Aos olhos de Deus, não sei se poderíamos dizer o que é mais pecado. Um pecado no campo do sexualismo ou no campo da prática sexual no caso dos namorados. Um é contra a natureza, o outro não. Mas os dois são pecados.
E os dois vão para o inferno. Morrer em pecado e inferno, segundo nossa doutrina, fica entregue à misericórdia de Deus. Certo? Então, não cabe a nós. Não podemos exagerar. Essa é a nossa resposta para todos. Todos temos que ir. Se tem aqui, depois tem embaixo. No caso, eu tenho um irmão que é homossexual. Eu já tentei fazer daquela forma que eu falou para ela, acolhendo, eu nunca julguei ele, nunca apontei o dedo, sempre com um olhar de carinho, nunca tratei mal pelo fato da opção dele. Aí ele sempre alega, porque eu acho que esse tipo de pessoas ele já tem uma linha de pensamento formada, né? Eles acham que é aquilo e pronto, então não adianta que você vai argumentar que ele sempre tem uma coisa para quebrar seu argumento. E ele sempre alega que ele fala que ele é daquele jeito, que ele sempre nasceu assim, que ele sempre vai ser assim. Não adianta a religião ou Deus, que ele é assim. Então, uma dúvida minha assim, que sempre tem essa discussão, né? Será que é genético ou será que é um distúrbio? Entendeu? Mais ou menos isso. Sabe mais ou menos explicar isso? Mais ou menos. Se é uma coisa genética ou uma coisa, um distúrbio, não sei. Se você falar que é genético, você vai dizer que Deus criou assim? Entendeu? Se você falar que é genético, vai dizer que Deus criou assim. O nosso argumento é Deus cria. E Deus cria homem, Deus cria mulher. E aí? A questão vai ter uma abertura à fé ou não. Nós não temos como tem assuntos que vai depender de uma inclinação, de uma abertura à fé. A pessoa se fechou a Deus, fechada a Deus, ela se faz tudo aquilo que Deus orienta para a vida dela. Então não é só esse assunto, é outros tantos assuntos que para ela também não importa o que Deus diz. Priscila, depois passa lá para a Bárbara. Eu pensei que na hora que colocou de genético, a gente pode fazer uma diferença assim. O que é genético é aquilo que passa do pai para o filho, que é diferente daquilo que a criança nasce com. A minha irmã, ela nasceu com um problema de coração, mas ninguém na minha família tem problema de coração. Então, o problema dela não é genético. Então, a questão assim, porque se fosse assim, todo mundo que tem inclinação homossexual, os filhos também teriam. Então, da gente fazer essa diferença. Por exemplo, eu nasci com isso, mas não necessariamente eu puxei isso de alguém da minha família. Então, mas até você nascer com isso é complicado. Então, mas eles são brasileiros. Nós temos que ter presente a nossa verdade.